Bom dia, muito obrigada. Estou aqui contente com esse público tão seleto. Estou muito feliz de estar aqui e também é uma honra estar com a doutora Marina. Então, vamos falar um pouco sobre a beleza, sob a perspectiva mais filosófica. E depois teremos muitas aplicações práticas com a doutora Marina. Todas nós estamos aguardando ansiosamente a sua apresentação. Então, eu coloquei esse nome, beleza atemporal, que é uma outra maneira de se referir à beleza em todas as idades, em qualquer tempo. E, para isso, eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno cultural, social, que a gente vive hoje, que a gente poderia chamar de fenômeno Dorian Gray. Talvez vocês conheçam esse personagem da literatura universal, Oscar Wilde, que viu, né, no Dorian Gray, né, alguém que se apaixonou pela própria beleza. Né? Então, no auge da sua juventude e da sua beleza, um amigo o retratou. Dorian ficou tão encantado com aquele retrato que pensou que era isso que ele mais desejaria na vida, permanecer sempre, eternamente belo e jovem. E se encantou tão profundamente com ser belo que esqueceu o agir segundo a beleza. Talvez tenha sido este o problema dele. Então, ele fez um pacto com o diabo. O retrato iria envelhecendo e ele permaneceria sempre e eternamente belo. Então, por que a gente pode falar de um fenômeno Dorian Gray? Porque talvez a gente, às vezes, esteja nesta mesma pegada, vamos dizer assim. A gente se preocupa muito com a própria beleza. E o que é preocupar-se de uma maneira excessiva? Talvez o excesso seja o problema do exclusivo. Se eu só me preocupo com a aparência, realmente eu tenho um problema. Mas se eu me preocupo com a aparência, eu tenho, de fato, uma atitude saudável. Então, a excessiva preocupação com a própria aparência talvez seja um problema se isso se torna uma exclusiva preocupação com a própria aparência. Por outro lado, isso leva ao passo número 2. Qual é? Muito investimento em procedimentos estéticos, porque eu não sei lidar com o fenômeno natural do envelhecimento. Então, aí nós temos já algumas preocupações, né? Primeiro, não aceitar a realidade do envelhecimento. E segundo, investir até mais do que o que seria razoável, justo, proporcional e adequado em busca de algo que eu não vou mais encontrar, que é a minha eterna juventude e a aparência que eu tinha há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E aí nós podemos ter alguns problemas que são até quase que fruto de uma obsessão, né, com a própria aparência, que é o fenômeno Dorian Gray. Mas por que essa obsessão? Por que isso, digamos assim, captura, né, todo o nosso interesse? Porque o que é que captura todo o nosso interesse? O que é que nós realmente buscamos, né, na nossa vida? Em última instância, o que a gente busca é a felicidade. A gente quer ser feliz. Né? E será que a beleza é a chave? Né? É realmente assim a porção mágica que vai me fazer muito feliz? Né? Os alquimistas, né, da antiguidade, né, parece que buscavam a tal da pedra filosofal, né? Que seria essa pedra capaz de magicamente transformar tudo em ouro. Então, a gente poderia pensar assim, puxa, se eu for uma pessoa super linda, com uma aparência maravilhosa, o melhor que eu puder ser, eu vou ser super feliz. Todos os meus problemas estarão resolvidos. Ao menos é o que às vezes a gente pensa quando vê certos perfis no Instagram. Pessoas super lindas, maravilhosas, cabelo, pele, corpo, dinheiro, fotos incríveis. Puxa, será que se eu tivesse algo desse cabelo, dessa aparência, desse corpo, será que isso me faria também igualmente feliz? Então, a gente associa muito, né? E será que isso é verdade? Será que ser mais belos vai nos tornar mais felizes?
Então, essa é a pergunta. De fato, estão associadas essas duas realidades? E ainda mais, será que a beleza realmente é necessária para que eu realmente seja feliz? A beleza é necessária? E sendo, será que ela é acessível? Será que eu posso ser belo com os parcos recursos ou limitados recursos que eu tenho? Então, isso que nos inquieta, é sobre isso que a gente vai falar. Por quê? Porque a gente poderia pensar na beleza em termos objetivos. Quando eu falo em termos objetivos, é exatamente com essa conotação, objeto. Algo que está diante de mim. Isto é belo? Esta aparência X, esse padrão, isso é a beleza para mim? A harmonia é uma característica inerente à beleza e em que ela consiste? Existe uma beleza objetiva ou a beleza é algo absolutamente subjetivo? Para mim isso é belo, para você não é. É questão de gosto? A beleza tem componentes objetivos que independem do meu modo de enxergar, ou o modo de qualquer outra pessoa enxergar, ou a beleza é uma realidade subjetiva realmente? Questão de gosto, não se discute. Hoje há, digamos assim, uma certa revolta em relação a determinados padrões, né? Pelo menos eu ouvi dizer da globeleza totalmente diferente do padrão ao qual normalmente se associa a beleza. Então, será que realmente é uma coisa arbitrária, determinados padrões estéticos? Ou será que há algo de objetivo aí e eu tenho o direito de achar alguma coisa feia? Ou não? Então, quais são, e agora sim a gente ingressa num âmbito mais filosófico, né? Primeiro, se há uma beleza objetiva e até que ponto existem fatores subjetivos. Então, o que há de objetivo na beleza? Há muito de objetivo na beleza. Por exemplo, eu tenho a convicção de que todas nós apreciamos muito certas realidades naturais. A gente vê flores, todos apreciam a beleza de certas realidades da natureza. A beleza de certas construções arquitetônicas ou de certas realizações artísticas. Tanto é assim que há muitos profissionais que se dedicam exatamente a nos ajudar a encontrar a beleza. Personal stylists. Porque ele tem uma certa ciência em relação a características que poderiam tornar a nossa aparência mais agradável, mais bela, e são pagos para isso. Por quê? Porque é possível, sim, né, se conformar a determinados padrões. Gente, isso é mais velho do que andar para frente. E os gregos, os sábios gregos, descobriram isso. Muitos séculos atrás. Eles descobriram que na natureza existe algo que se chama proporção áurea, que você encontra, são proporções matemáticas, que você encontra desde a formação, né, e desenvolvimento do corpo humano, até nas árvores, a forma como eles se dispõem. Então, existem certas proporções matemáticas que causam agrado ao olhar. Né? Por exemplo, hoje, se a gente pegar o nosso iPad, né, a nossa carteira de identidade, a gente vai ver lá um padrão, né, que é observado também em prédios como a Catedral de Notre Dame, que, por sua vez, é um padrão que também se observa no corpo humano de Leonardo da Vinci, na Mona Lisa. Não é casual a distância entre os olhos, o nariz, o pescoço, né? O tamanho do braço, a proporção entre o tronco, a perna. A natureza tem as suas leis, as suas proporções. E quando a gente observa esses padrões da natureza, a gente alcança uma certa beleza. Em que sentido? É algo que produz agrado quando a gente olha. É por isso que os padrões clássicos, né, de escultura, de arquitetura, não são casuais. Por isso que também não é casual a altura de uma mesa, uma cadeira confortável. Tudo tem a ver com proporções que se observam na natureza. Então, quando algo é desproporcional, disforme, a gente diz, não há ali harmonia.
falta uma nota, uma característica, uma propriedade daquilo que é belo. Portanto, existe sim algo de objetivo que se chama harmonia ou proporção, naquilo que a gente reputa, qualifica, entende que é belo. E por isso há uma beleza que é universal. Gente, é interessante, isso independe, por exemplo, do tom de pele. A gente encontra a proporção áurea tanto em uma beleza asiática, como uma beleza negra, entre uma beleza caucasiana. É a proporção o que agrada, né? Fundamentalmente. Existem regras de harmonia, né? Na natureza. Muito bem, mas não basta isso. Tem uma outra característica objetiva também na beleza, que é a característica do acabamento ou integridade. Qualquer pessoa que fez alguma reforma na sua casa, algum serviço de pintura, sabe do que a gente está falando, né? A gente vê e fala, que trabalho mal acabado. A gente vê o rodapé totalmente mal finalizado, né? A gente vê, por exemplo, aquela maquiagem que tem aquela finalização, aquele toque, aquele acabamento, que faz toda a diferença. Então, a integridade, o acabamento, também produz agrado estético. Também é algo objetivo, que independe da minha opinião. É um padrão universal. É belo aquilo que não só é proporcionado, harmonioso, mas também aquilo que está bem acabado, bem finalizado. Mas ainda tem um outro fator que é, gente, o que eu acho mais interessante de todos, né? Que se chama luminosidade. Isso é um pouco curioso até, porque parece algo quase que subjetivo. Eu diria assim, não é tão subjetivo, é mais profundo. O que é algo luminoso? É algo que te permite ver algo que está além dele mesmo. Por que, às vezes, contemplando a natureza, a gente parece que sente a presença de Deus? Por que certas pessoas, com a sua presença, nos puxam para cima, nos elevam, nos permitem perceber coisas que a gente talvez não percebesse simplesmente sob o aspecto da forma? Percebam que eu estou falando de algo que é uma característica de evocar algo superior. É isso que nos arrasta desse mundo. É aquilo que a gente ouve aquela música e, de repente, a gente está chorando. Por quê? Porque essa música, essa melodia tem a capacidade de me evocar outras coisas. Ela me leva para um outro universo. E é isso que os filósofos gregos, e aí eu chamo particularmente a atenção para Platão, ele via uma relação entre o eros, né, o belo, e o amor. Quer dizer, é algo que nos apaixona, a beleza é algo que nos rapta, nos captura, né? Nos tira desse mundo, né? Nos extasia, né? É o que há de sublime, né? Um filósofo muito interessante, que é Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, o túmulo dele, né, tem a seguinte frase, né? 2 coisas enchem o meu coração de estupor, né? De extasiamento, né? Talvez a gente pudesse traduzir, né? Ele diz, a lei moral dentro de mim, essa convicção que nós temos daquilo que é bom e daquilo que é mal, que é algo íntimo, que a gente percebe, o bem e o mal, o certo e o errado, isso é uma coisa profunda dentro de nós. Ele diz, e o céu estrelado sobre mim, isso enche o meu coração também de estupor, né? Essa admiração que a gente tem diante da beleza. Isso é a luminosidade. Por isso, gente, há pessoas, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, que não é que sejam um padrão X, Y ou Z de beleza, mas são pessoas luminosas, pessoas que enchem o ambiente, pessoas que... Por exemplo, gente, qualquer criança é uma coisa que parece que puxa a gente para cima, né? Algo que emociona, que extasia, né? Não é que ela tenha lá as proporções, né? Tanto faz, na verdade, né? Mas a presença de uma criança é de uma beleza impressionante. Então, a beleza, objetivamente falando, ela tem, né, essas características. Harmonia, proporção, uma pessoa mais bem proporcionada
produz mais agrado estético de uma pessoa que tem as pernas menos proporcionadas, muito curtas em relação ao tronco, ou que tem um nariz talvez excessivamente longo em relação ao rosto, ou enfim, né? Existe uma coisa que se chama harmonia, que se chama proporção. E existem leis na natureza quanto a isso. Felizmente, também existe maquiagem, né? Existem recursos, né? Existem personal stylists, existe salto, né? Para nos tornar um pouquinho mais elevadas. Enfim, tem muitos recursos para nos ajudar. Existem padrões de cores que podem nos favorecer mais ou menos. Enfim, há muito que se pode fazer, né, em relação a buscar uma maior harmonia, que vai causar maior agrado. Também o acabamento é uma coisa importante, né? Imagine uma pessoa com um vestido super bonito, porém com uma mancha de café. Não ficou bonito, não causou agrado, né? Porque faltou ali a integridade. Isso é necessário. Imagine uma pessoa super bela, bem vestida, tal, mas extremamente arrogante, né? Uma pessoa pesada, né? Uma pessoa que aquilo não agrada, né? Alguma coisa externa, formal. Por quê? Porque essas características aqui, metafísicas, ou seja, o que é metafísico? É que está além do puramente físico, gente, né? Não é alguma coisa simplesmente definível, né, por padrões exteriores, é um conjunto aqui, é um combo. Então, a beleza, ela possui características objetivas, por isso que há padrões universais em relação a tudo, né? Mas também, né, existe dentro desses caracteres objetivos algo, eu chamo atenção especialmente para esse aspecto de esplendor, de luminosidade, de capacidade de evocar algo que está além dela mesma, que é preciso trabalhar também. E isso supõe, isso que o Kant intuía, né, de sublime, a nossa capacidade de discernir o bem e o mal. Vira aqui para passar, por favor. Próximo slide. O que eu quero dizer, gente? Que existe a possibilidade de, com os padrões, características e dons que a gente haja recebido na nossa natureza, a gente permanecer sempre uma pedra bruta, mas existe a possibilidade de, com quaisquer características que nós tenhamos, nós nos tornarmos uma espécie de pedra lapidada, né? Uma espécie de joia única, que cada uma de nós tem as suas características específicas, né? E isso, gente, é trabalhado ao longo do tempo também. Não significa dizer que o ideal de qualquer mulher é permanecer sempre com o aspecto de uma mulher de 20 anos. Pelo contrário, eu acho até que isso fica um pouco desagradável, destoante, estranho. É bem estranho. Por quê? Porque há um processo natural que nos torna pessoas mais maduras, né? E a maturidade tem também algo de sabor, né? Existe uma beleza associada, eu diria, a cada idade, a cada etapa da nossa vida, né? E é interessante reconhecer isso, que cada etapa ou cada idade da vida, podemos chamar assim, tem o seu desafio, tem a sua crise associada a ela, mas que é também uma oportunidade de crescimento. Então, a maturidade está em saber trabalhar isso, de alguma maneira, também de dentro para fora. Nós vamos nos lapidando. E aí a gente vê pessoas maduras, que podem ter um aspecto mais ou menos belo, porém, pessoas que têm uma presença extremamente agradável, e pessoas maduras que até podem ter também uma presença formalmente agradável, mas não são uma companhia agradável, porque faltou ali algum grau de lapidação interna. Então, eu vou me deter aqui um pouquinho na harmonia interior, né? Porque ela é muito importante. O que significa essa harmonia interior, né? Evocando aqui o nosso filósofo, né? Significa perceber que dentro de nós existem essas duas propriedades que eu coloquei aqui em dourado, que é a inteligência e a vontade. A nossa autoconsciência e a nossa capacidade de deliberação. Mas que são precedidas e influenciadas pelo todo o universo sensível.
desde os sentidos externos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso faz parte da nossa natureza humana, né? Nós somos seres sensíveis, portanto, que veem, que ouvem, que tocam, que percebem um sabor, um odor, um cheiro. Né? Há cheiros agradáveis, há cheiros desagradáveis. Né? Às vezes a gente se acostuma, né? Com um ruído que não é música. É claro que isso no exterior influencia o nosso interior, né? A nossa mente. Né? Nós podemos nos acostumar com feiura, com sujeira, com bagunça, podemos. E a gente já nem percebe, já nem distingue muito bem. Ou não, a gente pode, digamos assim, desenvolver uma certa educação estética. E sabe qual é a melhor escola? Gente, a natureza. Eu não sei se vocês já perceberam, pessoas às vezes sem grandes conhecimentos ou com pouquíssimos conhecimentos intelectuais, mas que lidam com a natureza. Por exemplo, jardineiros. Eu fico impressionada com, não sei, pelo menos eu tenho visto isso muitas vezes, né? Com aquela conduta leve, com aquele trabalho super bem feito. Parece que lidar diretamente com a natureza educa o caráter. Às vezes a gente precisa, ou gostaria de ter mais bom gosto, discernir melhor assim, as combinações, as cores, harmonizar melhor as coisas. Olha, se acostuma a reparar na natureza. A gente aprende muito de estético contemplando aquilo que é belo, né? Por si mesmo, indiscutivelmente, que é a natureza. Então, a gente tem sentidos externos, mas a gente tem também, gente, sentidos internos, né? Se a gente pode chamar assim, aqui não é muito técnico. Mas a nossa memória, que evoca o anterior, a nossa imaginação, que projeta. E a gente tem certos apetites, que eu coloquei aqui entre aspas, gente, porque eu não estou me referindo aqui ao apetite da fome, especificamente. Apetite são as nossas tendências, aqueles movimentos involuntários. Né? Por exemplo, esse movimento de agrado, né, diante de alguma coisa bonita, ou de medo diante de alguma coisa que nos assusta, ou de ira diante de alguma coisa que nos indigna, que nos parece injusta. A gente vê um animalzinho sofrendo e a gente vê, mas como, né? Alguém pôde, né, deixar isso acontecer? Né? Então, nós temos impulsos instintivos dentro de nós. E a nossa ação é fruto de tudo isso. Eu até costumo colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitas das nossas ações, muitas das nossas decisões, elas são precedidas de um trabalho intelectual, de um discernimento. Isso é bom, isso é mal, por quê? E aí eu ajo. Nas coisas mais importantes, é muito importante o trabalho de reflexão prévio à ação. Mas, em muitas outras situações, a gente abstrai um pouquinho aqui essa capacidade de pensar, de refletir, de discernir e, enfim, deliberar exatamente o que eu quero. E a gente vai dos sentidos diretamente para o impulso e ação. Então, a gente age de uma maneira irrefletida. E a gente, eventualmente, até tem mais dificuldade para agir bem. A gente não consegue, né, agir de uma maneira mais sensata. A gente está sendo tão levado pelos nossos impulsos imediatos que a gente se torna pessoas um pouquinho mais, assim, eu ia dizer basais, né? Um pouquinho mais anímicas, sem muita capacidade de reflexão, de decisão. A gente fica meio pedra bruta. Não é uma pedra mais lapidada. A gente é uma pessoa até menos elegante, né? A elegância tem muito a ver com a harmonia interior. Concretamente, tem uma virtude que se chama temperança, né? Que tempera, que modera, que equilibra o nosso interior, né? Aquela pessoa que é capaz de esperar antes de retrucar. Ela tem essa capacidade, né? Então, isso nos dá um certo equilíbrio, isso nos faz pessoas com uma presença mais agradável. A gente não acha bonito, né, uma pessoa bêbada. É muito desagradável.
uma pessoa que não reflete, e às vezes pessoas que causam acidentes gravíssimos, né? Nem sequer reflete que aquele estado pode prejudicar outros. Que absurdo! E é mesmo, por quê? Porque nós somos racionais. Nós temos a capacidade de refletir. E nós temos a capacidade de deliberar. Nós podemos não agir sempre em qualquer situação movido pelos impulsos. Uma pessoa que não tem essa qualidade, que se chama temperança ou moderação, é uma pessoa desagradável, em diversos aspectos. E, às vezes, aspectos graves na convivência. São, na verdade, 4 virtudes, né, que se chamam a fortaleza, a temperança, a prudência e a justiça, que trazem a harmonia para o interior, né? Aliás, existe até um termo que se chama virtudes cardeais, porque cardo, em latim, significa eixo, né, de uma porta. São 2 eixos aqui, 2 ali, 4, que tornam a porta, né, atravessável sem risco e funcionando, né? Por quê? Porque houve aqui a nossa capacidade de nos harmonizarmos interiormente. Nos apetites estão a virtude da fortaleza ou coragem, que domina o nosso impulso de ira. Na temperança está o domínio do nosso apetite ao prazer. A gente se inclina ao prazer, mas a gente precisa moderar, né? Porque senão podemos nos tornar pessoas profundamente viciadas em qualquer coisa, se a gente não domina isso com a nossa razão. Porque temos essa capacidade de perceber, ter consciência e também de deliberar. Existe esse poder no ser humano, né, de se autolapidar. Então, a gente tem essa capacidade de dominar os apetites com bom senso. Aliás, Aristóteles, também um filósofo da antiguidade, dizia que a virtude, né, está no meio, in medio virtus, significa nem tão irascível, nem tão apático, né? Nem tão, sei lá, né, bêbado, mas também nem tão incapaz de apreciar uma boa bebida. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, essa harmonia interior, né? Então, as virtudes, né, que estão nos apetites são a temperança e a coragem. E que estão na inteligência, a prudência. É a pessoa que calcula os meios para atingir os fins. A justiça, a pessoa que sabe dar a cada um aquilo que lhe compete. Então, eu devo dar aos meus pais uma certa atenção, é justo. Devo dar ao meu marido, aos meus filhos, ao namorado, aos funcionários, aos colegas, em proporções devidas. E não posso confundir as coisas, né? Às vezes a gente, infelizmente, né, oferece a um cachorro mais atenção, carinho e amor do que ao meu pai, à minha mãe ou ao meu marido. Isso está errado. Há uma desarmonia total aqui da afetividade, por alguma razão. Não sabemos qual é, mas não é razoável. Não é razoável. Claro que a gente deve todo carinho, atenção e cuidado aos animais, é óbvio, né? É uma parcela importante da afetividade, saber também lidar, né, com animais, e nem se diga com pessoas e com objetos, mas às vezes a gente confunde um pouco tudo isso. Então vem a desarmonia, vem a pedra bruta, né, vem a incapacidade de encontrar equilíbrio, né? E claro, quando a gente vai encontrando isso, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis. A gente trabalha a luminosidade, né? Então, já concluindo aqui, vou passar só mais alguns slides de uma maneira bem simples. Pedir para... Então, as virtudes e a beleza. Por quê? Porque quando a gente trabalha no apetite irascível, a fortaleza. Quando a gente trabalha no apetite concupiscível, a temperança. Quando a gente trabalha na nossa vontade, a justiça. Quando a gente trabalha na nossa inteligência, a prudência, nós nos tornamos pessoas mais harmoniosas interiormente, né? E a pessoa madura? Então, em que consiste, né, a pedra lapidada? É a pessoa que aceita e persevera, né, dentro daquela etapa da sua vida. Mas isso exige também disciplina, renúncia, coragem, né? Talvez certas habilidades que eu desenvolvia quando eu era muito jovem, agora eu já não sou capaz de enfrentar, talvez uma maratona, talvez não seja o mais adequado hoje, nas minhas circunstâncias, né? Temos também a consciência do fim, a fragilidade das coisas, né?
Isso está na nossa vida, está presente na nossa consciência, né? Então, isso já nos dá, digamos assim, um antídoto em relação à síndrome de Dorian Gray. Eu não vou permanecer sempre exatamente a mesma pessoa e aquilo é o ideal para o resto da minha vida. Porque até se fosse assim, uma pessoa de 20 anos não teria futuro. Porque se o ideal de qualquer pessoa madura é parecer uma de 20, que futuro tem uma pessoa de 20? É algo totalmente sem sentido. E mais do que isso, né, a maturidade pode nos tornar pessoas sábias. Né? O que significa isso? Aquela serenidade vitoriosa, né? Aquela temperança, né? Que distingue aquilo que é importante daquilo que é secundário, que vê, né, a vida como um todo, e aí começa a ver sentido em cada etapa. E aí eu queria mostrar a imagem da Audrey Hepburn, que é uma artista que eu acho sempre linda, maravilhosa, em qualquer idade da vida, né? Mas que é uma mulher, bom, ela é uma princesa, né? Incrível, eu acho ela linda e incrível. E ela já idosa, vejam que sorriso, né? Vejam que olhar, vejam que luminosidade. E conhecendo um pouquinho da biografia dela, a gente sabe que, de fato, ela realmente, uma pessoa que, enfim, angariou uma enorme fortuna, mas que colocou muitas vezes isso a serviço de pessoas mais pobres, mais desfavorecidas, né? E de fato, a beleza, ela também está nos gestos e nas atitudes, ela não está só naquele rosto, né, naquele corpo, né, ou mesmo naquela boa vestimenta. Não, ela é um conjunto mesmo. Né? A beleza no porte exterior, né, podemos ter um porte, né, mais ou menos belo, isso também se aprende. Também podemos melhorar. Há muito que está ao nosso alcance, até sem grandes recursos, né, financeiros. Por quê? Porque há muito que se trabalha de dentro para fora. Então, se trata disso, da harmonia, integridade ou proporção, né, de dentro para fora, que se constrói, né, trabalhando os nossos impulsos. E aqui eu termino com a imagem dessa... Bom, aqui ainda uma frase aqui bonitinha, a única equação que funciona, um interior bem cuidado, né? Que vai também ajudar a resplandecer um exterior luminoso. Né? Como a gente dizia, a harmonia está no meio, em médio virtus. Né? E aí está a chave, né? Descobrir, aceitar e expressar com a máxima harmonia o próprio eu. Então, com certeza, né, vocês poderão ver com a doutora Marina, né? Existe muito que se pode fazer, né, para melhorar a nossa aparência. De fato, né, a aparência tem a ver com a felicidade. Por quê? Porque tem a ver com o amor. Por quê? Porque a gente se enfeita ou enfeita quem a gente ama. E o amor é o final da beleza, vamos dizer. A beleza nos conduz ao amor, né? Eu agora estou até me lembrando daquela exclamação de um grande santo, né, da Igreja Católica, que se chama Santo Agostinho, que ele era um homem muito apaixonado, muito inquieto, né? E depois ele descobriu a Deus, né, numa etapa da maturidade já da sua vida. E aí esse encontro com Deus, ele descreve assim: tarde te amei. Ó, beleza tão antiga, tarde te amei. Né? A beleza era o amor, né? Ele demorou a encontrar, né? Então, claro que é importante, né, gente, a própria aparência. Claro que é necessária. Né? Por quê? Porque isso expressa o amor. Né? Isso nos remete a algo além de nós mesmos. Por isso, tudo que se possa fazer, né, para expressar melhor o nosso eu, pode ser feito. É um gesto de carinho. Por quê? Porque, claro, é muito mais agradável olhar para uma pessoa que se apresenta bem, uma pessoa que se apresenta desgrenhada, com a roupa suja, é menos agradável. Então, se a gente tem essa percepção, essa autoconsciência, e até por justiça, a gente procura se apresentar do melhor modo para os outros. Então, isso é bom, é virtuoso. E é acessível? Com certeza é acessível para todos nós essa autolapidação interior. E com certeza, com um pouquinho de bom senso, a gente descobre maneiras de expressar melhor o nosso eu, né? E nos tornarmos pessoas também mais agradáveis. Claro que todas as dicas práticas dos profissionais nos ajudam, nos inspiram e estão aí para a gente também aproveitar. Né? Se nós temos recursos, tanto melhor. Né? Mas tudo isso é pouco e é insuficiente
se for algo exclusivo, só a mera preocupação exterior, como tinha o Dorian Gray, né? Aliás, no retrato deles, né, vocês viram que uma parte aparece o rosto dele jovem e depois o retrato totalmente encarquilhado, horrível, né? Por quê? Porque aquilo lá correspondia às más ações que ele desenvolveu ao longo da vida. E para terminar, eu deixo aqui um retratinho de uma super amiga minha, que é a Karen Sandford, que ela postou isso recentemente, antes e depois da graça. Ela dá um testemunho lindo. Ela é uma mulher muito bonita, né? Porém, ela ficou ainda muito mais bonita, né, depois que teve também o seu encontro com Deus e buscou também essa lapidação interior. E ela explica isso, né, no Instagram dela. E essa frase eu tirei, né, do post dela. Uma pessoa só pode ser bela se ela também busca ser boa e verdadeira, né? A bondade tem a ver com a justiça, a verdade tem a ver com a inteligência, né? Então, quando a gente cultiva, né, essas qualidades interiores, né, que tecnicamente se chamam de virtudes, né, a gente se capacita para expressar melhor a beleza que todas nós queremos expressar. Muito obrigada.